Vamos começar a conversa com os convidados. Começamos hoje por receber então Jorge Macedo para nos falar do Clube Naval da Horta e desta secção de vela do Cruzeiro. Mais especificamente hoje queríamos saber tudo sobre esta primeira prova do campeonato local de vela do Cruzeiro do Clube Naval da Horta. Olá, muito boa tarde, Jorge, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores hoje. Boa tarde, uma vez mais agradecer de facto o vosso programa para nós estarmos presentes e apresentarmos parte das nossas atividades. Portanto, é um clube que de facto tem uma atividade intensa que, como desde já em termos de vela de cruzeiro, começou sábado passado. É claro que teve um período preparatório exigente, portanto, e com já alguns meses, portanto, desde o final do ano passado, da época que temos já, pensando na próxima época. Em janeiro fizemos a reunião preparatória para afinarmos as questões, quer de logística, quer de compromisso entre ambas as partes, portanto, concorrentes e comissões organizadoras dos eventos que se vão surgir. Portanto, este ano optámos por regressar de novo a provas, essencialmente uma prova de campeonato mais exigente, em que são feitas regatas mais curtas, portanto, mais trabalhosas para as tripulações, mas, por outro lado, também é nestas regatas que quer as tripulações, quer os skippers e até os próprios barcos conseguem afinar todo o aparelho que necessitam e depois, quando forem regatas mais longas, terem a percepção mais exata, de facto, dos andamentos mais ideais de cada barco. Muito e bem. Assim foi, portanto, realizou-se no sábado à tarde uma prova entre duas boias, um barlavento-sotavento que nós chamamos, portanto, são regatas de bolina-popa, entre duas boias, em que a distância entre elas era 0,72 milha. Portanto, nem sequer tinha uma milha já de propósito para... Também o que condicionou foi o quadrante norte, portanto, a orientação do vento condicionou, portanto, na baía que nós temos, que não se pudesse estender mais o percurso. Estas provas estão sempre, obviamente, dependentes das condições meteorológicas. Desta feita foi o vento que veio atrapalhar um bocadinho esta prova. Ainda assim, foram 6 os skippers que se fizeram ao mar. E o balanço da atividade, Jorge, correu bem a atividade? Sim, esta atividade correu muito bem. Portanto, já tivemos o feedback das tripulações, dos barcos que participaram, gostaram muito. Portanto, já há alguns anos que não havia este método, este estilo de regata. É uma regata exigente e esta muito mais exigente foi porque, do meio do percurso para a bolina, digamos para a boia mais próxima da espalamaca, as condições, portanto, eram extremamente exigentes para as populações. Portanto, quer em termos de atenção que tinham que ter aos saltos de vento que existiam. Portanto, saltos de vento são de orientações diferentes da habitual que o vento normalmente deveria ter. Portanto, o vento rondava constantemente. Depois, do meio do percurso para a zona do Monte da Guia, portanto, aí sim era mais constante, em que as opções... Depois, quando rondavam a boia junto ao Monte da Guia, portanto, essa rondagem era extremamente importante. O rumo que escolheriam todas as tripulações. Portanto, houve quem rondasse e voltasse para dentro junto à doca, e houve outros que voltaram junto ao pico. Essencialmente esse era o bordo mais favorável nesta regata. Portanto, quantas provas é que vão realizar para este campeonato local de vela de cruzeiro, Jorge? São 6 provas, são 6 fins de semana, em que cada prova, em cada regata conta, fazemos 2 regatas. Portanto, há um período de 2 voltas, portanto fazem 2 voltas ao percurso, descansam um bocadinho, volta-se a dar uma volta largada e fazemos outra regata. Para as próximas provas, contam ter mais inscritos, mais participantes? Sim. Isto, estamos a falar de cerca de 40% das tripulações que habitualmente fazem as regatas do campeonato da época, não é propriamente o campeonato da época. Uns porque ainda têm os barcos varados, outros porque até estavam ausentes devido ao período
ao período de férias da Páscoa, não é? Estavam em férias. Se reparar, portanto, este é um barco que ainda precisa de varar para limpar o fundo, de facto, passar uma época ainda dentro da marina, portanto, são adquiridos aqueles fungos todos, que depois, em termos do andamento, também prejudicam um bocadinho o andamento das embarcações. Ainda assim demonstra bem o empenho destes velejadores que mesmo assim se quiseram fazer ao mar, sim, não é? Sim, também é não verdade. quiseram perder a oportunidade. Pois não. E estavam ansiosos por voltar novamente a fazer vela, portanto, praticamente quase todos, durante o período de inverno, os barcos não saíram da marina. Portanto, e é sempre as provas do Clube Naval, para muitas das tripulações, é o pretexto para o barco, de facto, ir para o mar. Portanto, a maior parte das pessoas usa o barco essencialmente para fazer as regatas. Eventualmente, dão um passeio ou outro. Portanto, este ano temos uma época muito extensa, temos muitas provas, com mais estes 6 fins de semana. É claro que complica-nos completamente a vida em termos de logística, mas as coisas estão mais ou menos todas orientadas nesse sentido. Em relação ao ano passado, temos mais uma prova de lazer, que é uma ida e vinda à Calheta de São Jorge. Portanto, já temos as coisas tratadas com o município da Calheta e já vamos às velas há muitos anos. À Calheta, portanto, é um bocadinho mais longe, ainda não existia uma prova, portanto, digamos que é um rally que fazemos, portanto, vamos lá fazer uma festinha, tomar uns copitos, comer qualquer coisa diferente da Ilha de São Jorge e conviver com E fazem muito pessoas, bem, até porque este é um desporto que é bom para este tipo de coisas, não é? Para este tipo de iniciativas, um convívio com viagens pelo meio, não é? Sim, portanto, é uma das coisas que faz parte de toda esta gente, de facto, haver sempre algum convívio, quer proporcionado pelas entidades para o qual os sítios nós vamos, quer por nós e por eles também, com a participação deles. Muitas vezes fazemos entregas de prémios em que são as tripulações a levarem, portanto, o repasto para a entrega de prémios e em que o Clube Naval, portanto, custeia as bebidas. Portanto, só assim, com esta atividade paralela, é que também conseguimos ter uma atividade com alguma intensidade, porque estas coisas são dispendiosas em termos de logística. Por exemplo, no sábado tivemos 2 embarcações a gastar combustível, portanto, uma para colocar o percurso e, porventura, alterar se o vento assim o dissesse, e uma outra que esteve estacionada a dirigir a regata, e é claro que isso são tudo custos que são imputados ao Clube Naval, portanto, claro. Mas o clube tem que, não é por aí, não é por poupar combustível, que se a gente começar a poupar combustível não temos atividade. Portanto, claro. As coisas têm que continuar, portanto, e fazemos todos os possíveis para isso. E vão fazer também com que continue a regata Atlantis Cup, não é? Porque já conta com 26 edições, ou seja, esta vai ser a 26ª e, segundo sei, já tem inscritos de diversos locais do mundo. Já temos pré-inscritos, de facto estamos extremamente satisfeitos até ao momento, para já por termos uma equipa que já alugou o barco e tudo a uma empresa local que de aluguer de iates, uma equipa que vem do Royal Club de Hong Kong, portanto vem mesmo do outro lado do mundo, apesar que um deles, que faz parte dessa equipa, ser açoriano e feialense. Portanto, é uma equipa que normalmente é uma equipa penso que a maior parte deles são advogados, segundo me disse o Luís Mel, propriamente é o conhecido de nós, que fazem parte de uma equipa de advogados que ao fim de semana, portanto, quase todos os fins de semana fazem vela. Portanto, e este ano entenderam vir fazer a Atlantis Cup e vir um bocadinho à Semana do Mar. É claro que isso nos agradou. Fazem muito bem. Também já temos pré-inscrito o campeão nacional do Campeonato de Portugal à Vela do ano passado, portanto é um barco do continente, o Julieta, patrocinado pela Marina de Cascais e que também irá estar presente nesta Atlantis Cup. Outra parte do globo que irá estar presente, portanto é um luso-americano de segunda geração, que vem agora no próximo mês trazer cá o barco, que depois volta
para os Estados Unidos e vem com a sua tripulação em julho fazer a Atlantis Cup. Portanto, isto demonstra que, de facto, que a Atlantis Cup é a maior regata offshore que se realiza em Portugal. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida em falar nestes termos. Depois também é uma regata que já está a chegar a muitos pontos do globo. Portanto, as expectativas estarão em alta, com certeza, a contar com aquilo que aconteceu no ano passado, 40 embarcações e 180 participantes, de resto das imagens que estamos a ver, que são imagens de arquivo da edição do ano passado. E seis países diferentes. E de 6 países diferentes. Este ano queremos superar este número, Jorge. Acha que vamos conseguir? Julgo que vai ser difícil. Também não podemos estar a querer ser um bocado irrealistas, porque é claro, quer queiramos, quer não, portanto, as datas marcantes são sempre datas que, de uma maneira ou de outra, são mais participativas. Mas é claro que estamos a contar também com, não quer dizer que chegue aos 40, mas vamos ter um número simpático de certeza na Atlantis Cup. Este ano fomos fazer a apresentação a nível nacional. Optámos, tínhamos ido estes anos anteriores à VTL a Lisboa, este ano optámos por ir na mesma época, mas fazê-lo na Casa dos Açores, qual não foi o nosso espanto, e a nossa expectativa também estava alta nesse sentido, em que a sala da Casa dos Açores, que é uma sala com uma área simpática, estava repleta de velejadores e outros interessados que, quer da comunicação social também foram convidados por nós e acederam ao nosso convite e tiveram presentes na nossa apresentação na Casa dos Açores, que foi um sucesso, na qual também fizemos juntamente com o Angriato Clube, um clube nosso irmão e co-organizador também da Atlantis Cup, que também fez a apresentação da regata deles, que é o Angra Bay Cup, que é um nome mais pomposo, novo, que eles inventaram, que eles idealizaram para 8 auxiliares, e em que nesta quinta-feira estive também presente na apresentação das regatas deles do campeonato, mas por coincidência, porque fui à terceira, e só assim é que conseguimos os parceiros, arranjar mais um parceiro extremamente importante e que estamos muito agradados, que é uma empresa relativamente recente da Ilha Terceira, que tem uns belos gelados. Muito bem. E já todos ficamos a saber qual era, sem dizer o nome e sem fazer publicidade. Jorge, deu uma deixa perfeita. Aqui parece que é um bocado proibido e eu tento evitar ao máximo. Muito bem, questões. É isso mesmo. Deu uma deixa perfeita de resto para o nosso próximo convidado. Vamos estar à conversa com o presidente do Angra Yacht Clube e vamos continuar a falar de atividades náuticas. Eu queria agradecer-lhe a presença hoje no programa. Obrigada, boa sorte para estas atividades e eu tenho a certeza que vão ter surpresas muito positivas em relação à Atlantis Cup. Eu sou uma otimista por natureza, portanto eu acredito que vão superar o número. Nós vamos, de resto, divulgar o Clube Naval da Horta, o site, para que as pessoas possam acompanhar as vossas atividades e despedimos-nos assim desta forma de Jorge Macedo. Obrigada, até à próxima. O site de facto é um site extremamente dinâmico, portanto lá aparece toda a atividade do clube. Muito obrigado mais uma vez, somos nós que temos a agradecer a RTP Açores, o nosso parceiro de sempre. Obrigada e até breve, Jorge. Aqui está o site então, novamente www.cnhorta.org, é aqui que podem encontrar todas as atividades, todas as novidades e, quem sabe, juntar-se a eles nestas atividades que vão desenvolvendo.